Antes de associar Annabelle apenas ao cinema de terror, aos efeitos especiais ou às cenas exageradas de Hollywood, é fundamental esclarecer um ponto essencial. O caso real envolvendo essa boneca realmente aconteceu, foi registrado e é muito mais inquietante do que qualquer adaptação cinematográfica. Diferente da aparência aterradora apresentada nos filmes, a Annabelle verdadeira era apenas uma boneca de pano simples, com um visual aparentemente inocente, que acabou se tornando o centro de um dos episódios paranormais mais controversos da história recente. Deslocamentos inexplicáveis, bilhetes surgindo sem explicação, agressões físicas e uma entidade que fingia ser uma criança indefesa compõem um relato que até hoje divide opiniões entre céticos e especialistas no assunto. Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes que o cinema suavizou, os acontecimentos que foram deixados de fora e a razão real pela qual essa boneca precisou ser isolada do público. Mas atenção, esta não é apenas uma história sobre um objeto estranho, e sim sobre manipulação psicológica, fé, medo e algo que pode estar muito mais próximo da realidade do que imaginamos. Assista até o final, porque a revelação final muda completamente tudo o que você pensa saber sobre Annabelle. Quando se fala em Annabelle, a maioria das pessoas imediatamente imagina a boneca do cinema. Olhos grandes, expressão demoníaca, aparência grotesca criada para provocar medo instantâneo. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Porque antes de Hollywood transformar Annabelle em um ícone do terror, existia um caso real, investigado, documentado e considerado um dos episódios mais perigosos da história da demonologia moderna. E o mais assustador é que, na vida real, Annabelle não precisava parecer assustadora para ser extremamente perigosa. Tudo começou de forma banal, quase inocente. Era o início da década de 1970, nos Estados Unidos. Donna, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu de presente uma boneca de pano do tipo Tragédien. A boneca tinha cabelos de lã vermelha, rosto simples, olhos costurados e um sorriso permanente. Nada nela indicava qualquer ameaça. Era o tipo de objeto que normalmente transmite conforto, infância e segurança. Donna colocou a boneca sobre a cama do seu quarto, sem imaginar que aquele gesto simples daria início a uma sequência de acontecimentos inexplicáveis. Nos primeiros dias, nada parecia errado. Mas pouco a pouco, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. A boneca, que era deixada sentada na cama, aparecia em posições diferentes quando Donna retornava ao quarto. Às vezes estava no sofá da sala, outras vezes caída no chão. Inicialmente, Donna e sua colega de apartamento tentaram encontrar explicações racionais. Pensaram em distração, esquecimento ou até brincadeiras inconscientes. No entanto, um detalhe eliminou qualquer explicação lógica. A boneca passou a mudar de posição mesmo quando o apartamento permanecia completamente trancado e vazio. Com o passar do tempo, os fenômenos tornaram-se mais intensos e perturbadores. Pequenos bilhetes começaram a surgir dentro do apartamento. Frases curtas, escritas à mão, como "ajude-nos" e "ajude Lu". O detalhe mais inquietante é que aquelas folhas não pertenciam a nenhum caderno do local. O papel parecia antigo, diferente, e a caligrafia não correspondia a ninguém que morasse ali. Não havia explicação para a origem das mensagens. Era como se algo estivesse tentando comunicar-se, usando a boneca como intermediária. O medo, que antes era apenas desconforto, transformou-se em terror quando um amigo próximo, Lu, decidiu passar a noite no apartamento. Durante a madrugada, ele acordou com uma sensação extrema de pânico, como se estivesse sendo observado. Em poucos segundos, sentiu um peso no peito, dificuldade para respirar e uma presença esmagadora. Ao conseguir reagir, percebeu marcas profundas no corpo, semelhantes a arranhões ou cortes. Não havia ninguém no quarto. As marcas surgiram do nada e desapareceram dias depois. Para Lu, não restava dúvida, aquilo não era imaginação. Desesperadas, Donna e sua colega decidiram procurar ajuda espiritual. Um médium foi chamado ao apartamento para tentar compreender o que estava acontecendo. Durante a sessão, algo ainda mais perturbador foi revelado. Segundo o médium, a entidade que se manifestava dizia ser o espírito de uma menina chamada Annabelle, que teria morrido tragicamente anos antes naquele mesmo terreno. O espírito afirmava estar solitário, perdido e inofensivo. Disse que apenas queria companhia e pediu permissão para permanecer com as jovens, ligando-se à boneca. Movidas por compaixão e sem compreender o real perigo, as jovens aceitaram. Esse momento é considerado, por especialistas, o ponto de viragem mais crítico de toda a história. Porque, segundo a demonologia, espíritos verdadeiros não pedem permissão, e entidades malignas frequentemente se disfarçam de algo frágil para ganhar confiança.
A partir desse consentimento, os acontecimentos pioraram drasticamente. A boneca passou a se mover com mais frequência. A presença no apartamento tornou-se pesada, opressiva. Sensações de medo surgiam sem motivo. Pesadelos tornaram-se constantes. Foi então que o caso chegou até Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais reconhecidos mundialmente por lidarem com casos extremos de assombrações e possessões. Após analisarem o ambiente, os Warren foram categóricos. Aquilo não era o espírito de uma criança. Tratava-se de uma entidade demoníaca antiga, inteligente e manipuladora. Segundo eles, demônios não possuem objetos, mas podem influenciá-los. A boneca era apenas um canal, um meio para criar apego emocional, gerar medo e, eventualmente, tentar possuir um ser humano. O objetivo final da entidade não era a boneca, mas sim uma vida. A decisão foi imediata. Annabelle precisava ser removida do apartamento e isolada. Durante o transporte da boneca, algo ainda mais assustador aconteceu. O carro dos Warren sofreu falhas mecânicas repetidas, quase resultando em um acidente fatal. Segundo Ed Warren, sempre que aspergia água benta e fazia orações, o carro voltava a funcionar. Para eles, aquilo era uma confirmação clara de que a entidade resistia à remoção. A boneca foi então levada para o Museu Oculto dos Warren e trancada dentro de uma caixa de vidro especial, selada com símbolos religiosos e avisos claros para nunca ser aberta. Mesmo assim, relatos estranhos continuaram a surgir. Visitantes que zombaram da boneca afirmaram ter sofrido acidentes graves pouco tempo depois. Um deles morreu em um acidente de moto horas após sair do museu. Outros relataram doenças súbitas, pesadelos e sensação de perseguição. O mais assustador de tudo é perceber que, na história real, Annabelle nunca precisou se mover violentamente como nos filmes. Seu poder estava na manipulação psicológica, no medo silencioso, na curiosidade humana. Ela não atacava de forma direta. Ela esperava, observava, enfraquecia emocionalmente suas vítimas. E isso levanta uma questão profundamente inquietante. Se uma simples boneca de pano pôde se tornar o centro de algo tão perigoso, quantos outros objetos considerados inofensivos podem esconder histórias semelhantes? Quantas entidades podem estar ligadas a objetos comuns, alimentando-se da tensão, do medo e da descrença das pessoas? A verdadeira história de Annabelle é pior que o filme justamente porque não depende de ficção exagerada. Ela depende de algo muito mais real e perturbador, a possibilidade de que o mal não precise de forma monstruosa para existir. Às vezes, ele se esconde atrás de um sorriso costurado. E talvez o maior erro seja pensar que isso é apenas uma história. Porque, segundo os Warren, Annabelle ainda está lá, trancada, selada, esperando. O caso real da boneca Annabelle continua causando desconforto porque envolve algo ainda mais perturbador do que o terror fictício. Um objeto comum usado como instrumento por uma entidade que explorou emoções humanas para se fortalecer. Mensagens misteriosas, ataques inexplicáveis e enganos espirituais levaram a uma decisão extrema: mantê-la trancada e isolada permanentemente. Se essa história te impressionou, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos profundos e investigativos como este. Se puder apoiar ainda mais, utilize o Super Thanks. Caso contrário, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. E permaneça até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado.